Bom dia a todos, bom dia, senadora. Meus companheiros, meu Henrique Fermi, meu companheiro aqui do meu lado, e a nobre representante da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria, antes de cumprimentar a senadora Dona Amélia também, nossa nobre senadora, autora do projeto. Queria só reiterar o aviso que a senadora Liz colocou do evento que a Confederação Nacional do Comércio, Bem, Serviços e Turismo reitera em relação aos membros das duas comissões para a semana que vem em Poconé. Nós fazemos uma grande imersão para a discussão dos processos de turismo brasileiro, dado que nós não vamos ter Sebratur esse ano, então torna-se necessária uma discussão apurada para o ano que vem, visando o ano que vem, na medida que teremos eleições, e a questão da discussão do turismo torna-se premissa mister para nós abordarmos uma proposta para os candidatos futuros à questão da nova legislatura que se aproxima no ano vindouro e a questão também dos candidatos à presidência da República. Eu vou fazer uma rápida colocação, porque fizemos uma análise acurada da proposta da senadora Ana Amélia, muito bem intencionada e com muito propósito no tocante ao aspecto do consumidor, mas, a bem da verdade, tínhamos também um relatório que nós entendíamos que estava satisfatório na nossa premissa, feito pela senadora Lidia Samata, e acho, claro, bastante lógico que abra essa discussão no sentido de aprimorar tal documento e a postura em relação ao projeto, e cabe muito essa possibilidade da audiência pública, mas é importante notar que o posicionamento do empresariado privado, pelo menos do trade turístico, no sentido da visão dos hotéis e toda a cadeia produtiva do turismo, é que realmente existe todo um arcabouço legal e jurídico que dá bastante substância às questões que são tratadas quando de cancelamento de pacotes turísticos. Não nos parece lógico, ou melhor, não nos parece necessário, melhor colocando, que nós precisamos fazer uma modificação da Lei Geral do Turismo no tocante a esse aspecto. E ressalto por quê. A Lei Geral foi resultante de uma grande discussão em que participaram todo o trade turístico foi partícipe dessa discussão. Nós tivemos um período bastante longo, praticamente quase um ano de discussão dessa matéria no sentido do aprimoramento, que resultou depois ainda de um documento aprimorado na sua regulamentação e depois dos aspectos que envolvem algumas peculiaridades que estão sendo objetos agora de deliberações normativas ou de pareceres normativos no sentido da aplicabilidade dessa própria regulamentação. Por ocasião dessa discussão sobre os trâmites ou sobre a regulamentação da lei geral ou sobre a aplicabilidade dela, esse assunto foi voz corrente e foi objeto de bastante discussão e esmiuçou-se ele no tocante à necessidade de alguma proteção adicional em relação aos aspectos envolvidos ao do Código do Consumidor. E nos pareceu extremamente desnecessário que nós estivéssemos fazendo alguma consideração a mais. Qual seja, o Brasil hoje tem uma legislação, e agora, inclusive, com o aprimoramento da sistemática da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tem condições, não só a nível municipal, estadual, mas com o norte da lei federal, toda uma sistemática e um viés que dá bastante condição para o consumidor, para o turista, seja ele inclusive nacional ou internacional, usufruir de mecanismos no sentido das resilições de contratos de hospedagem. Ademais, o Brasil não inventa a roda, né? O trade turístico brasileiro, os hotéis ou os meios de hospedagem brasileiros seguem uma norma ou uma sistemática que é praxis no mundo inteiro. Qual seja, processos de grande demanda, e eu estou falando até de Réveillon e Carnaval, por exemplo, tem uma condição de flexibilidade, inclusive de cancelamento, num prazo hábil adequado e permitem devoluções não só baseadas no Código de Defesa do Consumidor, mas processos também operacionais que permitem a resilição em prazo hábil. E vejam bem, é importante ressaltar isso. Hotéis e meios de hospedagem nacionais, dentro do processo de cancelamento, eles têm, em períodos de grande demanda, se o cancelamento, inclusive, foi com bastante antecedência, tem condições, inclusive, de fazer a devolução plena e integral. Não há nenhum interesse do trade turístico nacional no processo operacional e comercial de criar qualquer dificuldade dessa devolução. Por quê? Porque, sendo períodos de grande demanda, esse processo tem uma fila de interessados em relação àquela ocupação. O sistemática de colocações
de processos de demanda de devolução ou de multa contratual ou de multa no processo de despesas de hospedagem ou de bloqueio de hospedagem, se dá basicamente numa ótica de proteção a um custo operacional envolvido nesse processo. E eu explico. É lógico que resorts e, eventualmente, até pequenos meios de hospedagem, quando chega períodos de grande demanda, são obrigados a suplementar o seu quadro, o seu staff funcional. Logicamente que isso implica recursos, que implica investimentos, implica gastos. Se for adotar uma política muito flexível ou uma política totalmente aberta em relação a isso, você corre um risco de alguns aspectos de que são contratualizados a priori e que implicam em custos operacionais para esses hotéis ou para esses meios de hospedagem não serem cobertos por uma devida perspectiva ou expectativa em relação comercialmente falando dessa ocupação. Então, não é lógico que não se admita que se insira nesses contratos de hospedagem ou nessas demandas de hospedagem que tem, maior parte das vezes, uma flexibilidade muito grande, porque são feitas por e-mail, hoje e-mail, por aspecto eletrônico, etc., que não se insira um modus operandi de um valor que seria cobrado caso haja uma resilição em prazo muito aquém ou muito em cima da data de ocupação. Devemos notar também que grande parte das hospedagens hoje não se dão numa relação direta entre o hotel e, eventualmente, o consumidor. Se usa sistemáticas das chamadas OTAs, agências online, processos de sites de compra também, que passa a ter um terceiro ente nessa sistemática. E, logicamente, às vezes também, essas práticas de comercialização de multa de resilição contratual são colocadas por esses intermediários de operação de venda. E são utilizados práticas normais, que são similares ao que se usa em navios, são similares em cruzeiros marítimos, são similares que se usa em companhias aéreas. Então, os hotéis ou os meios de hospedagem não estão inventando nada de diferente. Usam-se práticas muito tranquilas ou muito normais em relação a isso. Ademais, seguindo a prática de defesa do consumidor, é dado toda e plena e ampla divulgação das condições operacionais para as compras de pacotes turísticos hoteleiros. Ou seja, o cliente tem, a priori, toda a condição de olhar, analisar e estudar se aquela condição é uma condição pertinente para o seu aspecto. É importante notar que o Código de Defesa do Consumidor, ele, de maneira nenhuma, ficou prejudicado nessa prática. Os hotéis normalmente obedecem sistematicamente às situações relativas ao Código do Consumidor. E quando não, eventualmente alguma empresa não vai na linha de observação desse sistema de proteção, logicamente fica sujeito às sanções relativas à busca em aspecto de juízo quando necessário para esse processo. Mas, de uma maneira normal e maneira muito lógica, os hotéis têm maior interesse em desenvolver projetos ou processos de relacionamento que premiam, ou melhor, que contemplam a postura do cliente, porque sabe que esse é um cliente que vai ser duradouro, contínuo, perene, e é importante manter essa relação. Então, eu diria que, concluindo, o projeto de lei, apesar de ser muito lógico, sob uma ótica do aspecto do cliente, mas eu diria que não há necessidade de uma legislação adicional, dado que ela foi calcada numa discussão muito ampla e que permeou toda a cadeia produtiva. Hoje observa-se que nós temos todo um arcabouço jurídico que permite atender o cliente em relação a esses processos. Não há necessidade dessa intervenção direta na economia. A relação é uma relação bilateral cliente e fornecedor bastante protegida nessa sistemática. E eu diria que, por outro lado, no sentido operacional, os meios de hospedagem dos hotéis não têm nenhum interesse em criar ditames ou sistemáticas que deixem o consumidor ao desalento. Pelo contrário, procuram ter uma prática hoje muito próxima desse seu cliente, porque sabe que ele é importante, que ele é um cliente que vai continuar vindo nesse hotel se ele tiver um tratamento adequado. Ademais, esses processos de
de colocação de penalidades ou de multas em relação a contratos, rescisão de contratos de hospedagem, se dão muito limitadamente a períodos muito específicos, né? Como falamos de Réveillon e Carnaval, não em toda parte do Brasil, até porque não existe uma uniformidade da questão de demanda de Réveillon e Carnaval, mas sim talvez em alta temporada, e algumas regionalidades em relação a processos de ocupação em períodos específicos, como o Círio de Nazaré, como o Festival de Gramado, etc., etc., e que se não tivéssemos esse processo minimamente colocados para a questão de resilição contratual de hospedagem, esses hotéis teriam muita dificuldade em ter uma prática aberta e totalmente flexível em relação a isso, até porque o volume sendo enorme, dispensam-se, né? Usa-se um critério de ordem de chegada, e se tivesse uma política muito flexível em relação a isso, teríamos prejuízo, porque as pessoas também programam-se com as suas férias com bastante antecedência e, abrindo mão, de não podendo usufruir dessa demanda porque ela já estaria o hotel ocupado, resgatar esse cliente num segundo momento fica muito difícil. Então, são essas nossas considerações, estamos abertos para esclarecimentos adicionais, mas eu diria, ou a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, vinculada à Confederação Nacional do Comércio, do qual também foi convidado a participar, mas então faço uso da palavra também da nossa confederação, nos inclinamos pela não necessidade de uma regulamentação adicional, inclusive, nesse sentido, achamos que o PL, apesar de muito nobre a intenção, não precisaria ser implementado.